Olá, exploradores de mistérios e amantes da história. Hoje, vamos embarcar em uma jornada incrível até um dos lugares mais enigmáticos do mundo, a Ilha de Páscoa. Este pedaço remoto de terra, perdido no vasto Oceano Pacífico, é o lar de segredos que tem intrigado cientistas e curiosos por séculos. Prepare-se para desvendar as top 10 curiosidades que fazem da Ilha de Páscoa um verdadeiro enigma arqueológico. Desde os gigantescos moais, essas estátuas monolíticas que guardam silenciosamente a ilha, até as teorias surpreendentes sobre como uma civilização tão isolada conseguiu criar tais maravilhas. Vamos explorar lendas, descobrir verdades ocultas e mergulhar na rica cultura do povo Rapa Nui. E aí, está pronto para essa aventura? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma descoberta e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Afinal, quanto mais exploradores conosco, mais emocionante será a viagem. Então, ajuste sua bússola, prepare sua curiosidade e vamos juntos desvendar os mistérios da Ilha de Páscoa. Número 10. Os moais. Os famosos moais, imensas estátuas de pedra da Ilha de Páscoa, são um mistério arqueológico, pois ainda não se sabe ao certo como foram transportados e erigidos. Com mais de 900 estátuas espalhadas pela ilha, algumas com até 10 metros de altura e pesando dezenas de toneladas, a questão de como uma sociedade antiga conseguiu esculpi-las e transportá-las tem fascinado estudiosos por décadas. Os moais foram esculpidos a partir de tufo vulcânico, na pedreira de Rano Haraku. Mas seu transporte para diversos pontos da ilha, algumas vezes por vários quilômetros, representa um feito impressionante, considerando a ausência de tecnologia avançada e a escassez de madeira devido ao desmatamento. Essa complexidade alimenta teorias sobre a engenhosidade e a cooperação social dos antigos Rapa Nui. Várias teorias têm sido propostas para explicar como os moais foram movidos. Uma das mais populares sugere que os habitantes usaram troncos de árvores como rolos e alavancas para transportar as estátuas pelo terreno acidentado. Outra hipótese é que os moais foram andados ou balançados de um lado para o outro, usando cordas para mantê-los estáveis enquanto eram movimentados. Recentemente, experimentos práticos e simulações computadorizadas têm oferecido suporte para esta última teoria, mostrando como pequenos grupos de pessoas poderiam, de fato, movimentar os moais usando uma técnica de balanço. No entanto, a verdade por trás desse enigma continua a intrigar arqueólogos e historiadores, contribuindo para o fascínio duradouro em torno da Ilha de Páscoa e seus monumentais moais. Número 9. Chegada dos habitantes. A chegada dos Rapa Nui à Ilha de Páscoa é um capítulo fascinante da história da exploração humana no Oceano Pacífico. Embora a data exata seja incerta, acredita-se que os primeiros habitantes tenham chegado à ilha entre os séculos 8 e 13, parte do amplo movimento de migração dos povos polinésios. Os Rapa Nui viajaram longas distâncias pelo oceano em grandes canoas, guiados por sua profunda compreensão da navegação, usando estrelas, correntes marítimas e outras técnicas de orientação tradicionais. A descoberta da Ilha de Páscoa foi um feito extraordinário, considerando seu isolamento a mais de 3.500 quilômetros da costa do Chile e a milhares de quilômetros de outras ilhas do Pacífico. Ao estabelecerem-se na Ilha de Páscoa, os Rapa Nui começaram a construir uma sociedade única, que floresceu ao longo dos séculos. Eles criaram uma cultura rica em mitos, tradições orais e estruturas monumentais, como os famosos moais. A chegada dos Rapa Nui também deu início à transformação da paisagem da ilha, uma vez que eles desmataram áreas para agricultura e construção. Apesar do isolamento, a comunidade Rapa Nui desenvolveu uma identidade cultural forte e resiliente. A história de sua chegada à Ilha de Páscoa continua a ser um tema de pesquisa e fascínio, pois exemplifica a incrível habilidade dos povos polinésios de explorar e se estabelecer em alguns dos lugares mais remotos do planeta. Número 8. Umbigo do Mundo. A Ilha de Páscoa é frequentemente referida pelo apelido de o Umbigo do Mundo, uma expressão que reflete tanto seu significado cultural quanto seu local remoto. Esta expressão em língua Rapa Nui
Tepito ou Te Renua evoca a ideia de que a ilha é um ponto central ou de origem, apesar de sua localização geográfica isolada no meio do Oceano Pacífico. A frase também pode ser interpretada como uma metáfora para a importância espiritual e cosmológica da ilha para seus habitantes originais, os Rapa Nui, para quem o centro do mundo estava em seu próprio lar, cercado por vastas extensões de oceano. O apelido O Umbigo do Mundo também sugere uma sensação de centralidade e conexão com o universo, o que pode estar relacionado à presença dos moais, as impressionantes estátuas de pedra que parecem olhar para fora, como guardiões que protegem a ilha. Para a cultura Rapa Nui, esses monumentos não apenas honravam os ancestrais, mas também serviam como um elo entre o presente e o passado, entre os humanos e o divino. Assim, ao chamar a Ilha de Páscoa de O Umbigo do Mundo, os habitantes podem estar reconhecendo sua posição especial como um local de reverência, onde a história, a espiritualidade e o legado ancestral convergem. Este apelido, portanto, encapsula a singularidade da ilha e a profunda conexão que seus habitantes têm com seu ambiente e sua herança. Número 7. Escrita Rongorongo. A escrita Rongorongo da Ilha de Páscoa é um dos poucos sistemas de escrita indígenas que não foram decifrados até hoje. Descoberta no século XIX, Rongorongo é um sistema de escrita que consiste em uma série de glifos ou pictogramas esculpidos em tábuas de madeira. O que torna Rongorongo especialmente fascinante é que é um dos poucos sistemas de escrita desenvolvidos em total isolamento, uma vez que a Ilha de Páscoa é uma das regiões mais remotas do planeta. Acredita-se que Rongorongo tenha sido uma forma de registrar informações importantes para a cultura Rapa Nui, talvez relacionadas a eventos históricos, mitos ou até mesmo rituais religiosos. Apesar de décadas de estudo, a escrita Rongorongo ainda não foi decifrada completamente. Isso se deve, em parte, à destruição de grande parte das tábuas originais e à falta de registros que expliquem o sistema. Várias teorias têm sido propostas para explicar o significado dos glifos, mas não há consenso entre os especialistas. O mistério em torno de Rongorongo contribui para o fascínio com a cultura Rapa Nui e a complexidade de sua sociedade antiga. O esforço para decifrar a escrita continua, com pesquisadores usando técnicas modernas de análise e comparando os glifos com outras formas de escrita antigas. Resolver esse quebra-cabeça poderia lançar luz sobre a história da Ilha de Páscoa e oferecer uma compreensão mais profunda da civilização Rapa Nui e de suas tradições. Número 6. Ecossistema. O ecossistema da Ilha de Páscoa é um ambiente único, caracterizado por sua posição isolada no Oceano Pacífico e pela história de mudanças significativas ao longo do tempo. Originalmente coberta por extensas florestas de palmeiras e habitada por uma rica variedade de fauna, a ilha passou por um período de desmatamento e degradação ambiental, especialmente durante os séculos de ocupação pelos Rapa Nui. O uso intenso da madeira para construção, transporte e agricultura, somado ao impacto humano, levou à erosão do solo e ao desaparecimento de várias espécies nativas. As transformações no ecossistema tiveram consequências profundas para a sociedade da ilha e são consideradas um fator contribuinte para seu declínio. Nos dias de hoje, a Ilha de Páscoa enfrenta desafios relacionados à conservação e à restauração do ecossistema, enquanto busca preservar seu rico patrimônio cultural. Projetos de reflorestamento e de proteção das áreas remanescentes de vegetação nativa estão em andamento, com o objetivo de recuperar parte da biodiversidade original da ilha. O Parque Nacional Rapa Nui, que abrange uma porção significativa do território, foi criado para ajudar a proteger tanto os recursos naturais quanto os sítios arqueológicos. Além disso, a gestão do turismo controlado e a educação ambiental para visitantes e residentes locais são parte da estratégia para manter o equilíbrio entre a exploração turística e a preservação ambiental. Esses esforços são essenciais para garantir que o ecossistema da Ilha de Páscoa possa se recuperar e prosperar, proporcionando um ambiente sustentável para as futuras gerações. Número 5. Nomeação da ilha. O primeiro registro de contato europeu com a ilha ocorreu em 1722, quando o navegador holandês Jacob Roggeveen avistou a ilha durante uma expedição.
A chegada de Roggeveen aconteceu no domingo de Páscoa, e em homenagem a esse dia especial do calendário cristão, ele decidiu nomear a ilha de Pasch Eiland, ou Paz Eiland, que em tradução literal significa Ilha de Páscoa. Assim, a nomeação ficou associada a um evento religioso significativo, dando à ilha um nome que ressoa em muitas culturas ao redor do mundo. No entanto, o nome dado por Roggeveen não reflete a rica cultura e a história dos habitantes locais. Antes da chegada dos europeus, a ilha era conhecida como Rapa Nui, um termo que ainda é amplamente utilizado pelos nativos e por aqueles que estudam a cultura da ilha. Este nome remete às raízes polinésias dos primeiros habitantes e significa Grande Rapa, possivelmente em referência a uma ilha maior chamada Rapa, localizada na Polinésia Francesa. A nomeação europeia da ilha é um exemplo de como a história colonial impactou a identidade e a percepção dos povos indígenas, enfatizando a importância de reconhecer e valorizar os nomes e tradições originais que refletem a cultura e a herança dos habitantes nativos. Número 4. Colapso da população. O colapso da população da Ilha de Páscoa no século XVII é um capítulo crítico da história desta sociedade insular. Durante séculos, a civilização Rapa Nui construiu uma cultura próspera, erguendo os icônicos moais e desenvolvendo uma estrutura social complexa. No entanto, por volta do século XVII, a população da ilha começou a sofrer um declínio significativo, com múltiplos fatores contribuindo para essa queda. O desmatamento em larga escala, resultante da necessidade de madeira para a construção e transporte dos moais, levou a uma diminuição da cobertura florestal e à erosão do solo. Sem árvores para construir canoas, a capacidade de pesca e de comércio entre clãs também foi comprometida, impactando negativamente a economia e a subsistência dos habitantes. Além dos problemas ambientais, a sociedade Rapa Nui experimentou conflitos internos e lutas pelo controle dos recursos cada vez mais escassos. Há evidências de que as tensões entre clãs levaram à derrubada de moais e à destruição de outras estruturas cerimoniais, sinalizando um período de instabilidade e violência. Esses conflitos, somados ao declínio dos recursos, contribuíram para o colapso da população da Ilha de Páscoa. O número de habitantes caiu drasticamente, resultando em um legado de ruínas e um enigma que ainda fascina arqueólogos e historiadores. O colapso da população de Rapa Nui é frequentemente citado como um exemplo de como a interação entre fatores ambientais e sociais pode impactar uma civilização, destacando a importância de práticas sustentáveis e de uma gestão cuidadosa dos recursos naturais. Número 3. Os Pukal. Os Pukal são componentes distintivos das icônicas estátuas moais. Esses grandes chapéus de pedra, que adornam muitas das estátuas, são feitos de um tipo especial de rocha vulcânica chamada escório vermelho, enquanto os moais, em si, foram esculpidos a partir de tufo vulcânico, mais macio e mais fácil de esculpir. Os Pukal eram criados a partir do escório, uma rocha mais densa e pesada. Os Pukal variam em tamanho e peso, com alguns chegando a pesar várias toneladas, tornando sua colocação no topo dos moais uma impressionante façanha de engenharia para a época. A função exata dos Pukal ainda é tema de debate entre arqueólogos e historiadores. Alguns sugerem que esses chapéus representavam elementos cerimoniais ou rituais, talvez simbolizando a liderança ou o status dos moais que eles coroavam. Outros teorizam que poderiam indicar a presença de um tipo de penteado tradicional, representando a cultura e os costumes da sociedade Rapa Nui. Apesar da incerteza quanto ao seu significado, o processo de colocar os Pukal no topo dos moais exigia engenhosidade e cooperação, refletindo a complexidade da sociedade que os criou. As práticas de conservação na Ilha de Páscoa atualmente procuram proteger tanto os moais quanto os Pukal, preservando o legado de um dos locais mais intrigantes do mundo. Número 2. Turismo controlado. O turismo controlado na ilha é uma abordagem fundamental para proteger a integridade deste patrimônio mundial da Unesco, enquanto atende à crescente demanda de visitantes.
Com a crescente popularidade da ilha devido aos famosos moais e ao legado cultural Rapa Nui, a administração local e o governo chileno estabeleceram regulamentos rigorosos para garantir que o turismo seja sustentável e respeitoso com o patrimônio cultural e o ecossistema sensível da ilha. Entre as medidas implementadas estão a limitação do número de visitantes, a criação de trilhas designadas para proteger sítios arqueológicos e a exigência de guias locais para garantir que os turistas entendam a importância histórica e espiritual dos locais que visitam. Além disso, o turismo controlado busca envolver e beneficiar a comunidade local. Os esforços incluem a contratação de guias Rapa Nui e o incentivo ao turismo comunitário, permitindo que os visitantes tenham experiências autênticas enquanto aprendem sobre a cultura local. As taxas cobradas dos visitantes são direcionadas para projetos de conservação e reavivamento cultural, como a restauração dos moais e o fortalecimento das tradições Rapa Nui. Esta abordagem ao turismo permite que a Ilha de Páscoa mantenha sua beleza e significado para as futuras gerações, equilibrando o desejo dos turistas de explorar a ilha com a necessidade de preservar seu patrimônio. Com essas medidas de controle, a Ilha de Páscoa busca ser um exemplo de como destinos culturais e arqueológicos podem ser gerenciados de forma sustentável. Número 1. Patrimônio Mundial. A designação da Ilha de Páscoa como Patrimônio Mundial da Unesco, em 1995, foi um reconhecimento internacional da importância cultural e histórica deste local único. A ilha, também conhecida como Rapa Nui, é famosa por seus moais, as gigantescas estátuas de pedra que pontilham a paisagem, bem como por suas antigas aldeias e sítios cerimoniais. Ao ser declarada Patrimônio Mundial, a Ilha de Páscoa recebeu um impulso significativo em seus esforços de conservação, com maior conscientização global e recursos para preservar sua herança. O reconhecimento pela Unesco destacou a necessidade de proteger a integridade dos sítios arqueológicos e de garantir que o turismo e o desenvolvimento sejam sustentáveis para não prejudicar o patrimônio da ilha. Desde a obtenção do status de Patrimônio Mundial, a Ilha de Páscoa tem experimentado um aumento no turismo, com visitantes do mundo todo interessados em conhecer seus tesouros culturais. No entanto, a designação também trouxe responsabilidades. A administração da ilha e o governo chileno tiveram que implementar regulamentos rigorosos para proteger os sítios arqueológicos e preservar o ecossistema único da ilha. Foram criados programas para restaurar moais, proteger as trilhas de acesso e promover o reavivamento da cultura Rapa Nui. Este reconhecimento global pela Unesco não apenas ajudou a preservar a história e a cultura da ilha, mas também incentivou a população local a valorizar ainda mais suas raízes e tradições. Com a proteção do patrimônio mundial, a Ilha de Páscoa pode continuar a inspirar e educar as gerações futuras sobre a rica história de sua civilização. E assim, exploramos juntos as 10 curiosidades mais fascinantes sobre a Ilha de Páscoa, um lugar que continua a intrigar e inspirar pessoas ao redor do mundo. Desde suas gigantescas estátuas moai até os mistérios ainda não desvendados, a Ilha de Páscoa é um verdadeiro tesouro da humanidade. Se você gostou de embarcar nesta jornada conosco, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda imensamente o nosso canal a crescer e a trazer ainda mais conteúdos incríveis para você. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se maravilhar com as histórias e segredos que a Ilha de Páscoa tem para contar. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura!